eterno do maravilhoso Deus. Obrigado por mais uma vez, Pai. Já ouvimos bastante acerca das bênçãos do Senhor que já foi derramado neste lugar, através dos cânticos, através da oração. A igreja do Senhor, a igreja do Deus vivo, permanece pela graça divina na tua presença nesta terra, testificando que só o Senhor é Deus. Cubra-nos com o teu sangue mais uma vez, Pai, e nos ajude. Cabe a mim mais uma vez estar nas tuas mãos, Pai, mas simplesmente sou uma pessoa, uma simples corneta aqui à tua disposição. Venha, Pai, ajudar-nos. Unja os ouvidos que vão ouvir. Unja, Pai, o meu coração, a minha boca, meu espírito, a minha alma. Fala através de mim para que o teu povo seja abençoado, Pai. É o que pedimos a Ti, que agradecemos no precioso nome de Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Amém. 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 Filipenses, capítulo 2, versículo 1. Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo. 2 Coríntios, capítulo 3, verso 6. O qual nos fez também capazes de sermos ministros de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. 2 Coríntios 4, verso 3. Mas se ainda o nosso Evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto. Amém. Amém. E sentar-nos em nome do Senhor Jesus Cristo. Boa noite, a igreja do Deus vivo. Amém. Vocês sabem que há Deus morto, mas você serve ao Deus vivo. Amém. Nós servimos ao Deus vivo, né, irmãos? Pela graça de Deus, aqui estamos mais uma vez, agradecendo a Deus, agradecendo a confiança do pastor Denisvan. E continuem confiando, irmãos. Vocês que não puderam estar conosco no culto de sexta-feira lá em casa, Deus, através da pessoa do nosso pastor, fez tremer o salão. Amém. Nos trouxe uma mensagem. Se você quiser a mensagem de sexta-feira, fala com o meu filho, depois ele passa a pregação para você. Você vai ver o senhor, a senhora, senhoritas, vamos ver o que é Deus falando. Amém? Amém? Deus tem nos abençoado, graças a Deus, além do que esperamos, né, irmão? Amém. Irmãos, tendo lido esta palavra, o profeta usou estas duas escrituras para pregar na mensagem, o desvelar de Deus, temos em mãos. Parágrafo 59 nos diz. Parágrafo 59 nos diz: agora nós encontramos aqui, agora desde o Pentecostes, Deus não está representando no homem, ou representa, agora Ele está representando através do homem, vê? Ele estava representando em um homem, então, Jesus. Estava ele representando em Jesus, no homem, né, irmãos? Agora ele está representando através do homem, você e eu, né, irmãos? Amém. Através do homem, né, irmãos? Então, Deus só caminha através dos teus pés, Deus só fala através da tua boca. E nós queremos ver Jesus, simplesmente olhando na face, nos olhos de nossos irmãos, e vice-versa, as irmãs também, olhem na sua irmã e veja também. Deus não tem anjo nem anja. No céu seremos todos anjos do Senhor, né, irmãos? Amém? Amém. Através do homem que ele escolheu para este propósito, Deus, na forma de homem, ele mudou a si mesmo da forma de Deus para uma forma de homem.
Então, nos nossos dias, se nós queremos ver Deus, não tem outro caminho. Nós temos que olhar uns nos outros, lavando os pés uns dos outros na Santa Ceia, participamos com o grande amor divino em nossos corações e estamos lavando os pés de Cristo. Amém. Ele mesmo disse: quando fizeste a um destes pequeninos, fizestes o quê? A mim o fizestes. Amém? Amém. Vocês vão me perdoando, nós vamos enxugando as lágrimas, e se for descendo mais, nós vamos aceitando e vamos derramando, né, irmãos? Amém, Jesus? Amém. Amém. Então, parágrafo 64. E não somente crer nela, na palavra, né, mas vivê-la. Se não a vivemos, logo não cremos nela. Apenas dizemos que cremos. Voltando a me basear naquilo que eu disse, aqueles discípulos não podiam explicá-la, a palavra, né? Mas eles criam nela de qualquer maneira. E eles fizeram a confissão deles e viveram de acordo com ela. Amém? Amém. Coisa gloriosa, né, irmãos? Amém, Jesus? Amém. Nós poder viver de acordo com a palavra. A palavra em mim, eu na palavra. A palavra em você e você na palavra, nós tornamos um. Amém, Jesus? Amém. Então, pela graça divina, caminhamos. Pela misericórdia de Deus, nós caminhamos, né, irmãos? Através desta palavra maravilhosa. Vamos pular para o versículo aqui. Eu quero entrar em alguma coisa aqui, irmãos, que há dias eu venho pedindo a Deus e Deus vem me dando oportunidade, né, irmãos? Amém. Nós pedimos a Deus e Deus nos concede pela sua misericórdia. Quero entrar num assunto aqui, então, conhecendo a Deus, conhecendo a palavra, sendo um com a palavra, fica fácil. Aquilo que eu não puder falar corretamente para você entender, o próprio Espírito Santo, o dono de você, o dono da palavra, ele te explica melhor. E se você vê alguma falha em mim, se eu falhar em alguma coisa, amém, Jesus, vocês orem por mim e me ajudem, né, irmãos? Vamos nos corrigindo da melhor maneira possível, e o importante é que Deus nos ajude e que nós consigamos viver a palavra para nós podermos entrar na glória divina. Amém? Amém. Então, aqui no parágrafo 104, Deus velado na forma de um homem, se escondia da vista deles. Eles puderam somente ver um homem, porém aqueles predestinados viram a Deus. Chegaram os gregos, chegaram aquele povo, queriam ver Jesus e não conseguiram. Queriam ver a Deus e não conseguiram, eles só viram um homem, este homem era Jesus. Por quê? Porque Deus estava no homem, seu Filho Jesus. Amém. E agora Deus vive através do homem. Mas chegará o dia que ele virá no homem, Jesus, né, irmãos? Então, pela graça de Deus, eles queriam ver a Deus e não conseguiram, porque eles viram Jesus. E Jesus, então, Deus estava velado, escondido, na forma de um homem. Amém, Jesus? Amém. Mais para frente aqui, este é um pedacinho do parágrafo 104, da mensagem O Desvelar de Deus. No parágrafo 105, no Velho Testamento, Deus estava escondido quando ele estava sobre o seu propiciatório. Sobre o propiciatório. Isso é uma coisa que eu desejei muito falar. Isso aqui, eu amo isso aqui, irmãos. Isso aqui faz parte da nossa vida, amém? Amém. Então, sobre o propiciatório, por meio de um véu, no Velho Testamento, Deus estava em seu templo. Porém, as pessoas, isto é antes da aparição do corpo do Senhor Jesus Cristo. Porém, as pessoas entravam e adoravam assim. Porém, lembre-se, havia um véu, amém? Amém. Que escondia Deus. Eles, lá no Velho Testamento, eles sabiam que Deus estava ali. Eles não o podiam ver. Aquela coluna de fogo nunca mais apareceu ali. Então a coluna de fogo, os irmãos sabem que ela aparecia no Santo dos Santos para o sacerdote, né, irmãos? Mas o povo cria e sabia que ele estava ali, né, irmãos? Mas esta coluna de fogo não... Aquela coluna de fogo nunca mais apareceu ali, depois que o véu rasgou-se, né, irmãos? Você notou?
Não houve nenhuma vez na Escritura, desde o tempo em que aquela coluna de fogo entrara detrás daquele véu, que ela tenha alguma vez se mostrado novamente, até que ela veio de Jesus Cristo. Deus estava velado. Então a coluna de fogo só apareceu depois daquele tempo, né, irmãos? Parecia o povo no deserto. Quando Moisés tirou o povo do Egito, à noite uma coluna de fogo alumiava para eles e era escuridão para Israel. De dia uma nuvem, Israel seguia a nuvem, né, irmãos? Que a própria nuvem, a Bíblia nos diz que era Cristo, o ungido, a unção de Deus ali, né, irmãos? Então, pela graça de Deus, Deus estava velado. Parágrafo 106. Ele estava por detrás do véu, aquele véu de texugo lá no templo. Então, lá sobre o propiciatório, a coluna de fogo parava lá e o propiciatório era ali onde queimavam o sacrifício para Deus. Então, era Deus sobre o propiciatório. Amém, Jesus? Ele estava por detrás do véu. Agora, ele estava detrás de quê? Do véu de carne. Veja, peles de texugo no passado, detrás do véu. E quando aquele véu se rasgou no dia da crucificação, o véu em que ele estava envolvido se rasgou no dia da crucificação, o propiciatório inteiro ficou à vista. O que era o propiciatório agora, então, irmãos? O corpo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Rasgou-se o véu de texugo, dos texugos, né, as peles de texugo, rasgou-se o véu, rasgou-se lá no Calvário o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo e ficou inteiramente visível. Na hora da crucificação, pela graça de Deus, o propiciatório inteiro ficou à vista. E muitos deles não viram. Ali eles blasfemavam, né, irmãos? Mas graças a Deus, lá estava João, lá estava Maria Madalena, Maria, chamada mãe de Jesus. Eles puderam ver, né, irmãos? Amém, Jesus? O propiciatório. Agora, os judeus não podiam compreender como que Deus podia ter misericórdia de gente pecadora, corrompida, como somos. Mas eles não podiam ver este, com letra maiúscula, que estava concedendo misericórdia. Ali estava o próprio propiciatório, pregado na cruz do Calvário, concedendo misericórdia, e eles não podiam ver, porque ele estava escondido, ele estava atrás do propiciatório. Deus, o Espírito Eterno, estava atrás do corpo de Jesus Cristo, que era então, passou então a ser o propiciatório visível e real. Do lado de dentro, com as peles de texugo dependuradas, cobrindo-o antes. Antes, se algum homem entrasse detrás daquele véu, era morte instantânea. Não podiam entrar, só o sumo sacerdote, né, irmãos? E com sangue nas mãos. Sangue ali dos animais para o sacrifício até então, né? Nós vamos aprender uma lição aqui num minuto. Veja, se você puder receber isto, para andar de trás daquelas peles. Até mesmo um dos filhos do sacerdote tentou fazê-la uma vez e mordeu. Não vades detrás daquele véu. O homem que fosse detrás, por quê? Não havia nenhuma redenção ainda naquilo. Jesus não tinha derramado sangue ainda. Amém. Era potencialmente, não era, isto era potencialmente, era apenas potencial. E qualquer coisa que é potencial não é a coisa real ainda. Veja, apenas potencialmente esta redenção. O pecado até ali estava coberto, não omitido, cancelado, melhor dizendo, não cancelado. Cancelar é separar e largar. De fato, o sangue de ovelhas e bodes não podia fazer isso. Então Jeová estava escondido detrás de um véu,
Agora, muito atrás deste véu, onde ele se escondia, em entrar nisso um homem caía morto, em tentar adentrá-lo. Amém? Mas pela graça de Deus, né, irmãos? Então hoje, a misericórdia de Deus é tanta que não entrar atrás desse véu. Qual é o véu que nós temos que vencer hoje? É o véu denominacional, é o véu, é toda essa coisa que afasta da palavra de Deus, né, irmãos? A denominação, o profeta nos mostra que tudo isso, a própria teologia, que os homens estudam para tentar explicar a Deus. Deus não se explica, Deus se aceita. Amém? Amém. Então nós às vezes falamos para a pessoa, você quer aceitar Jesus, mas quem não quer? Jesus da maneira que é tão santo, quem não quer, né, irmãos? Então a pergunta certa para nós é, você deseja se entregar a Jesus, né, irmãos? Amém? Amém. Porém, desde o Pentecoste, desde a crucificação, quando aquele véu se rasgou de alto a baixo para aquela geração, Jesus era esse Deus velado, amém? E quando ele morreu no Calvário, Deus enviou fogo e relâmpago e rasgou aquele véu de alto a baixo, para que o propiciatório inteiro estivesse bem à vista. Olhavam na cruz e viam o propiciatório ali, derramando sangue, agora não mais borrifado lá atrás das peles de texugo, mas o próprio propiciatório, cravado na cruz, vertendo sangue por nós, e eles não puderam ver isto, né, irmãos? Amém. Bem à vista deles, mas eles estavam cegos demais para verem isso, conforme Moisés disse aqui, aliás, e Paulo disse, lendo de Moisés, quando é lido Moisés, todavia, aquele véu ainda está posto sobre o coração deles. Então olha aí, isso é que nós temos que vencer, né, irmãos? Não deixar esse véu cobrir os nossos corações, o véu da incredulidade, o véu de tantas coisas, né, irmãos? Oh, irmão, irmã, foi isto que os judeus fizeram quando o véu se rasgou e trouxe Deus bem à vista, pendurado na cruz. Ele estava bem à vista, mas eles não podiam ver isso. Amém? Feliz é aquele que não viu. Nós não vimos aquela cena, aquele quadro, mas a não ser por representação, mas bem-aventurado é o que não viu, mas creu. Então esse é o motivo que nós estamos aqui hoje sentados, ouvindo a palavra de Deus. Nós não vimos o quadro, mas nós cremos pela graça de Deus. Amém, Jesus? Então, amados irmãos, esta é a verdade e a vida. Entremos nele de coração, corpo, alma e espírito. Amém? Amém. Parágrafo 113. O Deus desvelado bem à vista, eles deveriam tê-lo visto ali de pé. Todavia, ele era comum demais. Muito simples, né, irmãos? Ele era um homem simples. Eles não podiam ver isso. Veja, ali se achava um homem. Bem, diziam eles, este sujeito, de que escola ele veio? Olha as críticas, a zombaria. Mas lembre-se, quando aquela lança atingiu seu corpo, aquele espírito o deixou. O templo, os blocos para sacrifícios viraram, e o relâmpago correu por através do templo e rasgou o véu. Que foi isso? Ali estava o Deus deles pendurado no Calvário e eles estavam cegos demais para ver. Ele trazido em plena vista e ainda não veem isso. Eles estão cegados. Deus velado em um ser humano. Então, irmãos, não sabeis que vós sois o templo do Espírito Santo de Deus que habita em vós? Mas ele não é de nós mesmos, não procede de nós, mas veio dele. Amém? Então esta é a graça divina do Senhor na nossa vida. Mas nos últimos dias, ele deve retornar novamente, mas uma coluna de fogo deve voltar de novo
para manifestar o Filho do Homem. Veja, para mostrar a palavra, a luz. As tradições que têm existido serão eliminadas. Não há nada que vai incomodar isso. Então a tradição não pode incomoda diante do povo hoje, mas vai ter que ser eliminada. Por quê? Porque vai resta somente os filhos de Deus, os que creem na palavra. Chegará o dia, pela graça de Deus, quando o ímpio, o incrédulo, vai virar cinza debaixo da planta de vossos pés, diz a Bíblia, né, irmãos? Vai ser feito de qualquer modo. Deus simplesmente derrubará essas denominações e tradições. É esse o véu que segue, infelizmente, a humanidade hoje. Qualquer religião para eles está bom, né? Qualquer coisa está bom. Mas pela graça divina, nós estamos procurando, né, irmãos, uma coisa melhor. E temos encontrado. Isso não é mérito nosso, não é mérito de cada um de nós, mas nós não buscava Ele, mas Ele nos buscou e nos achou. Amém? Veio abrir o caminho para nós retornarmos para Ele de volta, como estávamos lá no seu pensamento no princípio. E agora, não só em pensamento, mas nós vamos estar lado a lado, abraçado com Ele, visivelmente. Como disse o irmão Paulo, vamos conhecer a Ele face a face, assim como Ele nos conhece. Vamos ver. Com que classe de espírito Ele dará um jeito nisso. Para que tanto? Nós queremos tanto mistério, o povo busca tanto mistério, mas com que classe de espírito vai acontecer isso? Ele dará um jeito nisso. Como Ele fez no início. Veja, o que Ele fez nos dias de Elias, nos dias de João. Não pensais em dizer vós mesmos que tendes por pai a Abraão. É o que eles diziam lá no passado, né, irmãos? Porque até destas pedras pode Deus levantar filhos a Abraão. Está vendo? Não vá pensar, porque eu pertenço a isso. Mesmo o tabernáculo, né, irmãos? O tabernáculo é uma das, pela graça divina, eu creio que a realidade, está tudo conosco, né? Mas não é o tabernáculo aqui que nos salva. Quem nos salva é aquele tabernáculo de carne chamado o Filho de Deus. Amém? Está vendo? Deus rasgando o véu, veja, para mostrar quem Ele é. Veja, observe o véu quando rasga aqui agora, nós descobrimos. E uma vez, se um homem atravessasse esse véu, era morte instantânea. Agora é morte não atravessá-lo. Amém? Amém. Se você não consegue romper esse véu de tradição, transpor essa muralha, veja bem, analise a quantidade de denominação que tem, irmãos, para todo gosto, para a escolha de quem quiser viver da maneira que quiser, irmão. Nós não estamos criticando a eles, nós almejamos que eles vejam essas coisas, esta realidade, porque a salvação, foi Deus que deu o seu sangue para comprar a eles e a nós. Mas, irmãos, mas eles querem, então é por isso que o anjo bradou, né, sobre Babilônia, né? Sai dela, lá no Apocalipse, sai dela, povo meu. Se eles não querem, nós queremos. Sai dela, povo meu, para não seres condenados junto com eles. Por causa do quê? Por causa da incredulidade. Porque é o que vai condenar no dia do juízo final. Abriram seus livros, e abriu-se outro livro, que é o livro da vida do Cordeiro. Não precisa Deus perguntar nada. Vocês não eram pregador, não estava na mão de vocês leu, por que não se enquadrou nisto? Por que não obedeceu? Amém? Amém. Então nós temos que transpor essa muralha de denominação para ver Deus em seu poder. Amém? Amém. Onde Deus em seu poder é morte. Onde uma vez, se não atravessar, mas isso é morte, né? Onde uma vez era morte entrar, agora é morte ficar fora. O propiciatório inteiro está pondo-se bem à vista. Qualquer pessoa pode ver isso. O véu está rasgado, glória a Deus, diz o profeta. O propiciatório inteiro aparece bem à vista. Irmãos, o objetivo que eu gostaria de falar do propiciatório é porque estão falando que não tem mais sangue no propiciatório. Tem condição do corpo do Senhor Jesus Cristo não ter sangue?
O corpo do Senhor Jesus Cristo é o verdadeiro e genuíno propiciatório para nós nos nossos dias, como é que não tem mais sangue. Amém? Amém. Como Deus podia ter misericórdia de pecadores corrompidos como nós, quando Ele se encontrou, era um mistério. E agora isso está bem à vista, ou em plena vista, revelado por meio de sua palavra. É sempre a palavra. Por isso que o profeta diz, fique atrás da palavra. Perdemos a batalha no princípio, por quê? Porque Eva não guardou, saiu de detrás da palavra de Deus e abraçou uma virgulazinha da palavra do inimigo, né, irmãos? Amém, Jesus? Amém. É sempre a palavra. Tudo que nos disseram, irmãos amados, vamos para a palavra. Vamos ver se a palavra diz assim. Se não diz assim, então não nos convém, né? Constantemente que é Deus. É a palavra que abre. Se aquelas pessoas tivessem conhecido a palavra de Deus aquele dia, quando Jesus morreu, elas teriam visto o propiciatório. Ué, mas não viram, acho que eles não viram nem aquele lá atrás dos pés de texugo, aquelas bacias que estavam lá, onde aplicavam, borrifavam o sangue. O propiciatório era ali, mas a coluna de fogo, Deus, o propiciatório verdadeiro estava ali formando um corpo para entrar neste corpo, para vir pela graça de Deus aparecer o propiciatório verdadeiro, que é Ele próprio, o Senhor Amém. nosso Deus, Amém. né, irmãos? Amém. Amém. Eles teriam visto quem Ele era. Quem era aquele então? Por que o véu se rasgou? Lembre-se, era a morte adentrá-lo. Ninguém podia vê-lo. Moisés o viu em uma forma. Ele era um remoinho. Era as costas de um homem. Bem, eis aqui ele, uma costa sangrenta. Aquele mesmo homem, que foi isso? Deus queria mostrar para eles o propiciatório. Deus queria mostrar para eles quem Ele era. Então o véu no templo, da mão de Deus nas alturas, rasgou-se do alto a baixo e mostrou Deus bem à vista. Era Jesus Cristo pendurado na cruz, o propiciatório. E o que houve? As pessoas estavam cegas demais para verem isso. Amém? Amém. Então, amada igreja, eu creio que você está entendendo, você está vendo, né, irmãos? O que é o verdadeiro propiciatório, né, irmãos? Amém, Jesus? Amém. Essa é a mensagem, o desvelar de Deus. Se você quiser adquirir, eu creio que, acho que no Campo Comprido, aqui não tem, mas no Campo Comprido deve ter, irmãos. E também temos no... o poderoso Deus desvelado perante nós. Este aqui não tem parágrafo, irmãos, mas é na página 11, nos diz: agora Deus, lá nos dias do Antigo Testamento, vemos que depois dele ter aparecido para o seu povo de formas diferentes, ele se velou atrás de peles de texugo. Deus escondendo-se atrás de peles de texugo em seu propiciatório. Amém? Amém. Vemos que, como que Salomão, quando dedicou o templo do Senhor, e estas peles de texugo estavam penduradas ali, o véu, como ele veio, como a coluna de fogo e como uma nuvem, e desceu ali atrás. Maneira que Deus entrou no propiciatório ali, né, irmãos? Deus estava ainda em espírito e em verdade, como Ele é, e atrás ali, de acordo com as ordenanças que Ele mandou, Ele descia e entrava de trás das peles de texugo. Então ali Ele estava, como uma coluna de fogo e como uma nuvem. Desceu ali atrás e velou-se do mundo exterior, mas por fé. Israel sabia que ele estava ali atrás. Irmãos, e você por fé hoje, nós por fé estamos andando pela graça de Deus, caminhando e tendo certeza absoluta. Aonde estamos parados? Amém. Não é parado, é caminhando, né? Caminhando eu vou para Canaã.
Vamos? Amém? Eles sabiam que ele estava ali, independente do que qualquer um dos mundos pagãos tivesse a dizer. Por que ninguém consegue te enganar, irmão e irmã? Até mesmo nos perdoem o povo, muitos do povo que está com a mesma mensagem que nós nas mãos, irmãos, mas porque já estão torcendo um pouco a mensagem. Nós não podemos fazer isso, ainda que isso nos favoreça de alguma maneira, mas não é isso que nós queremos. Nós estamos prontos a dar a nossa vida, como nos é perguntado no dia do nosso batismo. Eu tomei um choque. Eu já tinha passado pelas águas batismais no nome do Senhor Jesus Cristo na denominação, mas quando o pastor Francisco do meu lado ali perguntou se está disposto a dar a tua vida para Cristo, irmãos, eu me afogou. Aquilo veio um nó na minha garganta, eu não estava esperando, meu Deus. Misericórdia agora, mas Senhor, com todas as minhas fraquezas, mas estou. Ele deu a vida dele por mim, se necessário for, de cima de todos os nossos anos de congregar, de todos os nossos tempos em Jesus, de estarmos lutando, levando a mensagem com amor puro. Se tiver que selar, irmãos amados, Ele nos dá força na hora. Se tiver que selar o nosso testemunho com o nosso sangue, não é, irmão? Amém? Então os mundos pagãos tivessem a dizer, ele estava escondido do incrédulo, mas o crente, por fé, sabia que ele estava ali, tinham misericórdia. Eles recebiam, né, irmãos? Criam por fé, recebiam a misericórdia. E ele estava no seu propiciatório, que era um grande segredo. E continua até hoje, né, irmãos? Você imagina se não tivesse um dos irmãos pregou e leu um parágrafo, né? Eu não lembro da qual mensagem, mas foi lido, né, irmãos, que se nós não crermos no sangue, então não adianta nada. Sem o sangue não tem Bíblia, sem o sangue não tem nada, né, irmãos? Amém, Jesus? Então você imagina se não tivesse mais sangue no propiciatório a nosso favor. Nossas orações, diz que Jesus não está mais no trono, diz que ele já levantou e já saiu do trono. Então quem leva nossas orações a Deus, se não for o próprio Senhor Jesus Cristo? Amém. Entregando a Deus o Pai em Espírito, porque o Pai é Espírito. Amém? Amém. Então Jesus é o nosso intercessor. Amém? Então interceder para quê e para quem se não tem mais sangue no propiciatório? Para onde vai nossas orações? Quem responde? Entrar na parte de trás daquela pedra era morte. Agora ficar afastado da parte de trás é morte. O que estava atrás ali? A nuvem, coluna de fogo, a própria unção, o próprio ungido estava ali, né, irmãos? Amém. Então entrar era morte, sem estar preparado. Só o sacerdote podia entrar. Agora é morte, não ficar atrás, não ficar naquilo que está atrás. O que estava atrás? O próprio Deus. Amém. Amém, Jesus? Amém. Naquele tempo, entrar na glória dele era morte. Agora, ficar afastado da glória dele é morte. Isto aconteceu, claro, ao rasgar-se o véu. Está aberto. Todos nós agora, com o cara descoberto, refletindo como num espelho a glória de Deus, podemos chegar face a face com o Senhor nosso Deus. Amém? Amém. Quando o véu se rasgou, o antigo véu, agora, ficar fora da presença dele é morte. Agora, depois que o véu rasgou, ficar fora da presença dele é morte. Naquele tempo, entrar na presença dele era morte. Está vendo? Muda para cá e para lá. E é preciso encontrar-se à Escritura para ver em que dia estamos vivendo. Amém? Amém. Agora, quando o véu rasgou-se no Calvário, o propiciatório ficou plenamente visível. Irmãos, veja quantas vezes o profeta nos mostra aqui o propiciatório visível. E como está esse propiciatório se não tiver sangue nele? Mas o que aconteceu? Estava dependurado no Calvário, pingando sangue, como tinham tirado sangue após ano na limpeza do santuário. Era borrifado lá, né, irmãos?
no propiciatório, lá onde ele estava por trás de tudo isso, o Senhor nosso Deus. Então na limpeza era removido o sangue, mas pela graça de Deus, né, irmãos? Pela graça de Deus, hoje o sangue bendito vertido das veias de Emanuel nos comprou, perdoou nossos pecados, né, irmãos? Então somos dele, comprado por seu sangue, por isso damos tanto valor ao nome, à pessoa de Jesus Cristo e também ao seu sangue, que nos comprou e nos purificou de todos os pecados. Ano após ano na limpeza do santuário, e ao borrifar o propiciatório, aí Deus, com seu grande e poderoso golpe de poder relampejante, partiu o antigo véu de pele de texugo de cima a baixo, e o propiciatório ficou plenamente visível, o que era ele, o Cordeiro, verdadeiramente genuíno de Deus, dependurado bem à vista no Calvário, o verdadeiro propiciatório, quando Deus havia pago o preço, ele próprio, e tornou-se um de nós. Foi manifestado na forma de homem, né, irmãos? E manifestou-se como homem para se familiarizar conosco e para nós nos familiarizarmos com ele. O propiciatório estava plenamente visível, e todo Israel naquele dia da expiação. Mas ai das tradições dos pais da igreja, daquele dia que tinham, pelas suas tradições, tinham velado do povo o verdadeiro propiciatório. Escondiam, né, irmãos? Faziam tudo para esconder de onde ele veio, de que escola ele veio, de que maneira, onde estudou ele, qual é o seu grau de seminário, né, irmãos? Se houvessem conhecido a Escritura, cada parte teria se encaixado como a etiqueta do chinês. A profecia do Antigo Testamento teria sido cumprida, e foi. E se a Escritura lhes tivesse sido ensinada, eles teriam visto o propiciatório. Mas muitos não quiseram, né, irmãos? Amém. Como Moisés disse aqui, até hoje estão velados, ainda está sobre o coração deles. Eles não veem, mas ele era Deus. O sofrimento e a expiação, ele foi o genuíno propiciatório que se encontrava plenamente visível. E daí o profeta cita aqui como cantamos o hino: ei-lo plenamente visível. Aí está ele, o poderoso conquistador, desde que rasgou o véu em dois. Veja, ele veio como o propiciatório claramente dependurado à vista da congregação, mas eles, estando sob a opinião popular, eu vou com a maioria, né? A minha igreja tem prefeito, o prefeito vai nela, o governador, a dona Dilma e alguém mais, nada contra, né, irmãos? Que Deus os abençoe e os ajude no lugar que vão, né, irmãos? Mas para nós só uma coisa interessa: é a palavra verdadeira, da maneira como ela é. Amém. Não queremos mudar nem para a esquerda, nem para a direita, mas seguir sempre em frente, amém, olhando para o alvo, pela suprema vocação, a soberana vocação que ele nos tem chamado. Agora, homens e mulheres e adjuntos, diz o profeta, desta convenção, quero dizer isso, sem fazer acepção de pessoas, mas em vista de hoje, em vista daquilo para que estamos aqui hoje, tenho receio que as tradições dos pais da igreja, tenham escondido isto de muitas pessoas, desde que o Espírito Santo veio, nestes últimos dias, como foi profetizado. E o véu se rasgou, e muitas pessoas procuram se agarrar às suas tradições dos pais. E é por isso que não conseguem ver este extremo gozo e paz e as coisas que a igreja tem hoje. No entanto, está plenamente visível àqueles que creem.
Ele escondeu a palavra prometida para este dia. Amém. Irmão, mas graças a Deus que nós estamos vendo, né, irmãos, esta palavra prometida para este dia, né? Temos encontrado e estamos batalhando pela fé que uma vez foi dada aos santos, né, irmãos? Amém. Ainda na mensagem, o Desvelar de Deus, parágrafo 286. Portanto, depois dele, a plenitude, nós não podemos apontar para alguma outra coisa. Isto torna a apontar para ele, a palavra. Esta é a revelação completa. Nada pode ser acrescentado ou tirado dela. Eis a completa revelação. Tudo isto, uma sombra dele por vir. Amém, Jesus? Amém. Porém, quando ele veio, ele foi o perfeito. Hebreus capítulo 1, né, irmãos? Amém, Jesus? Amém. Você crê que ele foi o perfeito? Amém. Jesus? Amém. Meus amados, estamos encerrando, mas eu quero ler São João, a carta 1 João, capítulo 1, e versículo 7. Mas, verso 5, 1 João, capítulo, a primeira epístola de São João, 1, verso 5. E esta é a mensagem dele, esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz, e não há nele trevas nenhuma. Mas se andarmos na luz, como ele, verso 7 agora, mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Amém. Amém. Crê você que tem sangue no propiciatório? Amém. Amém? Então este sangue vai te ajudar, vai nos ajudar a chegar lá. Glória a Deus. Enquanto a igreja, enquanto a noiva de Cristo estiver nesta terra aqui, tem sangue no propiciatório, sim. Amém. Porque Amém. quando ele sair de lá, o que ele vai fazer, irmãos? Vem buscar sua noiva. Amém. Amém. Então, Deus continue nos abençoando em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém.